Olá, amados alunos! Essa é a correção completa do PET 1 2021, semana 1, sétimo ano, Ciências. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está nas páginas 33 a 34 do PET 1. Amados, almados, olha só, eu serei o professor aqui do canal, óbvio, o canal chama Professor TH, tem que ter o Professor TH. Irei, corrigir as atividades de matemática, física e química do ensino médio e aqui do ensino fundamental, ciências e matemática. Para você que veio do canal Geografidades, seja muito bem-vindo. É sinal que você quer aprender mais. Ok? Eu faço aqui as correções mais completas, mais passo a passo, mais lentas. Lá eu faço a correção resumida, mais corrida. É mais para correção da atividade mesmo, sabe? É mais para você conferir se você fez certo ou errado. Enfim. Amados, questão 1. Olha só. Aqui nós temos a água no estado líquido. A água que você bebe do copo em estado líquido, só que com uma pequena diferença. Aqui fala que a água é essencial para a vida, na biologia fala que é o solvente universal, blá blá blá. Enfim, e aqui pede para a gente analisar a química da água, tá bom? Olha, eles deram uma amostra microscópica aí, e aí, primeiro ponto, a água. A água, ela é formada pelo quê? Gente, tem um pernilongo me sobrevoando aqui. Me sobrevoando. Esqueça, depois eu vou matá-lo com a raquete. Aquela que você dá aquela raquetada, né? Que dá uma sensação de justiça. Né? Dá uma sensação de justiça, fala assim, toma. Pois é. Coitado, daqui a pouco vai vir uma sociedade protetora dos pernilongos. Enfim. A água é formada por dois átomos. Três átomos, mas dois tipos de átomos. Que quem? O hidrogênio e o oxigênio, chamado H2O, não H2O, igual tem umas marcas aí. Tudo bem? E aí, aqui, pela molécula aqui, ela tem parecendo o quê? Tem uma bolinha aqui, vou colocar de azul, que é o... Aqui, porque tá parecendo de branco, não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó. Aqui é o hidrogênio. Essa aqui, esse átomo aqui, né, nessa molécula de água. A molécula, olha lá, tá no meu braço. Difícil esse bicho, difícil. Se você odeia pernilongos, deixa aqui nos comentários. Eu não suporto esse bicho. Nossa. Enfim, olha só. Aqui nós temos uma molécula de água formada por três átomos e dois tipos de átomos. Um de oxigênio e dois de hidrogênio. Tá bom? A partir esse zoom aqui, pergunta se a água desse copo representa uma substância ou uma mistura. Olha, mistura é quando você tem mais de uma coisa lá dentro. Mais de um tipo, mais de alguma coisa. Mais de substâncias diferentes. É uma mistura, são duas substâncias diferentes. Beleza? Depois tem tipos de mistura, a nossa próxima questão. Então nós temos o quê? Deixei aqui uma sugestão de resposta. Aqui nós temos o quê? A água é uma substância, porém ela é uma substância composta. Aí você vira e fala, professor, o que é substância composta? Olha, se tem composta é porque tem simples, você concorda? Então nós temos substâncias compostas. Quem que é uma substância composta, por exemplo? Água. Por quê? Porque nós temos dois tipos de átomos aqui. Também temos quem? O CO2. Temos átomos o responsável pelo efeito estufa. Isso mesmo, ele é o responsável pelo efeito estufa. Temos aqui um átomo de carbono e dois de oxigênio. Ok? Tudo bem até aí? Então tá bom. Então, a partir disso, né, a gente tem nós temos substâncias. Aí você fala, e substâncias simples? Gente, substâncias simples. H2. Bomba de hidrogênio. Bomba de hidrogênio é o que? Uma substância. Minha letra ficou feia. Eu sei, minha letra não é das melhores, mas eu tô caprichando. Aqui vai ser menos pior do que lá no canal Geografidades. Aqui é uma substância
composta. Bom, que é uma substância composta. Quem mais é substância composta? N2, 78% da atmosfera ela tem N2. Temos aqui também o carvão, que é apenas o carbono, vários átomos de carbono, aí a gente coloca só o C. Temos também o gás oxigênio, o qual você respira. Temos o argônio, que é um gás nobre. Enfim, olha só, nós temos a diferença de substâncias simples para substâncias compostas, nada mais é que as substâncias simples... Opa, escrevi errado aqui, né? Vocês têm que me corrigir, gente. Um dia eu vou fazer uma live de correção. Vou fazer uma live de correção para ver se dá, gente. Aqui é uma substância simples, perdão. E substâncias compostas, olha, Harry Potter sumiu com minha seta. Aqui, substâncias compostas. Que tem mais de um tipo de quê? De átomo. E aqui são substâncias simples. Professor, para que você está falando isso? Porque é para você entender mais a matéria. Eu falei, eu gosto de que... Lá no canal Geografia e Dados o pessoal fala que eu falo rápido. Aqui eu falo um pouco mais devagar. Ok, então, nesse copo a gente tem uma substância, não uma mistura. Professor, o que é uma mistura? Questão 2. Vamos lá, agora sua dúvida será esclarecida. Aqui pede para a gente, a professora colocou amostras, né? A qualidade dessa imagem já está muito ruim, por isso eles colocaram, né? Tá uma legenda aqui, que é A, que é B, que não ficou bom não. Ficou bom não. E aí pede, a partir disso, para a gente analisar o quê? As alternativas. Mas antes disso, nós vamos falar sobre misturas. Misturas são o quê? Nada mais é do que você colocar duas substâncias juntas. Eu lembro do meu colega, Ulisses, que ele chama. É o mesmo lá da... como é que chama aquele livro famoso? Esqueci um livro famoso, Esqueci. É um livro antigo. O que acontece? Odisseia? Ah, esqueci. Ulisses, ele virou e falou assim: professor, o que é mistura heterogênea? Gente, é uma mistura, tem duas substâncias que formam... Você consegue vê-las em fases diferentes. Aí ele falou assim, tá, eu consigo misturar ferro e madeira? Consegue, claro. Só que dá uma mistura o quê? Heterogênea. Muitas pessoas costumam falar, água e óleo não se misturam. Eles estão redondamente enganados. Professor, mas eu escutei isso a vida inteira. Escutou de pessoas que não estudam. Né? A vozinha costuma, né? Aquela avó que não... Elas não estudam. Elas observam as coisas e acham que não misturam. Né? Enfim, é um dito popular. O que acontece? Inclusive, água e óleo são o quê? É esse aqui. Nossa substância é. Eles se misturam. Porém, a mistura ela é heterogênea. Você consegue ver o que é, né? Água, que é essa parte aqui que eu vou deixar aqui marcada de... Vamos ver se branco marca. Marcou. Isso aqui é a água. E a parte aqui que já está de amarelo, que já está vendo aí, é o óleo. Então é uma mistura heterogênea. Então a diferença de misturas homogêneas de misturas heterogêneas é que as misturas homogêneas você não consegue visualizar o que tem lá dentro, sabe? E as misturas heterogêneas você consegue separar as fases. Por exemplo, água salgada. Você consegue ver alguma coisa além de água aqui? Não. Isso aqui é uma mistura o quê? Gaivota, homogênea. Água e álcool também. Água e álcool você não consegue separar o que é aqui. Beleza? Só que água e areia, eu vou colocar xizinhos aqui para misturas heterogêneas. Olha só a areia aqui, a água aqui em cima. Então, nós aqui temos o quê? Mistura heterogênea. Água e gelo. Gente, olha só, tô conseguindo ver o gelinho aqui, ó. Olha só o danadinho. Então, a mistura o quê? Heterogênea. Ah, mas a água é a mesma coisa de água. Eu falei assim, mas formam fases diferentes, tem duas fases. Então, a mistura o quê? Heterogênea. Água e óleo, acabamos de falar. Areia. Areia é um caso muito à parte.
É um caso muito à parte. Vai depender do tipo de areia. Tem areia que é homogênea, tem areia que não é. Vai depender. Eu não vou colocar nada aí não, porque a areia é um bicho muito complicado. Tem vários tipos de areia, acredite se quiser. Vai depender do lugar onde você se encontra. Mas vamos lá agora as alternativas, já que nós já entendemos um pouco sobre misturas. Bom, eu gosto de trás para frente, é um costume que eu tenho. Vamos fazer assim também? Então tá. Ele primeiro a gente tem que ver o enunciado, ele perde o que é correto. Olha só, vamos ver, vamos começar de trás para frente. D. A representa uma substância pura. Gente, pura? Pura? Como assim pura, bicho? Aqui é água do mar, meu. Água do mar tem KCl lá, tem um tanto de sal lá dentro. Inclusive, se você já foi ao mar, temos N sais aqui. Não, tem sal demais, por isso que a água é tão salgada. Inclusive, se você beber água do mar para tentar se hidratar, você vai desidratar mais. Era melhor você nem beber. Acredite. A representa substância pura? Não. Essa alternativa estaria correta se você falasse, né, de água e gelo. Realmente, D representa uma substância pura. Só tem água, mas de fases diferentes. A e C são misturas heterogêneas de uma fase. Gente, heterogêneas de uma fase? Esse trem é complicado. Sabe por quê? Porque existem realmente misturas heterogêneas de uma fase vindo macroscopicamente, mas microscopicamente não. Vou te dar um exemplo. Sangue. Sangue é uma mistura heterogênea, porém, você não consegue separar as coisas, você tem que colocar na centrífuga. Leite também, mesma coisa. São misturas heterogêneas. Você não consegue separar o que é o que do leite. Você tem que fazer uma centrífuga, é um negócio mais complicado. Aí pergunta, A e C são misturas de uma fase, heterogêneas? Não. Não. São misturas o quê? De duas fases. Opa, perdão. Isso aqui, elas são realmente é uma fase só. A gente falou aqui do álcool, da água e do álcool, são misturas que só tem uma fase, mas elas são o quê? Elas são homogêneas. São misturas homogêneas. A água do mar e água misturada em álcool são misturas homogêneas. Você não consegue visualizar, sabe? Bater no olho assim, você não consegue visualizar. Nem com processo químico, nem você colocando na centrífuga e tal, você consegue. Você tem que fazer um outro processo de separação, um pouco mais complicado. Né? Você vai precisar de fazer uma destilação. Apenas A possui uma fase. Mentira. O C também. O C também possui uma fase. O F também parece que tem. Olha lá, você não consegue separar. B, D e E possuem mais de uma fase. Vamos lá. Uma fase, duas fases. Gaivota. Gaivota para o B. D, uma fase, outra fase. Gelim. Beleza, gaivota. Letra E, uma, duas. Uma aqui, duas aqui. Uma aqui, duas aqui. Perfeito. Gabarito A de amados. Entenderam? Misturas heterogêneas formam mais de uma fase. Misturas homogêneas formam apenas uma fase. Tá bom? Uma fase. Beleza? Você também vai ouvir esse negócio. Solução. Solução é uma mistura homogênea. Tá bom? É a mesma coisa. Solução e, né, mistura homogênea. Normalmente, as soluções utilizam para falar de misturas homogêneas e meio líquido. Gabarito A de amados. 3. Fala de transformações químicas. E aí ele pede o quê? Para a gente citar 3 evidências observáveis de que ocorreu uma reação química. Amados, almados, quer ver? Baseado nisso aqui, a gente pode falar. Primeiro, apodrecimento. Temos 2 fatores aqui que nos revelam, sabe? Nos revelam. Primeiro, vou colocar aqui, ó, cheiro. Mudança de cheiro. É pesado. Né? Apodrecimento não é muito bom, não. Outra coisa, mudança de quê? Mudança de cor.
Ela mudou a cor. Então, aqui, esse aqui ocorreu uma reação química, eu vou te falar por quê. Porque teve liberação de gás. Sabe quando você coloca o sal de fruta lá, né, o estomazil, né, lá na água? Pois é, ele está efervescendo. E aí, está liberando gás. Ferrugem, mesma coisa, mudança de cor. Mudança de cor. Aí você fala, o que mais? Eu vou te dar outra coisa. Ferrugem tem um grande engraçado. É uma coisa engraçada. Por quê? Porque o ferro ele é mais resistente que a ferrugem. A ferrugem não é nada resistente comparada ao ferro puro. Só que a ferrugem ela é FeO ou Fe2O3. Fe2O3. E aí? Normalmente é esse aqui. O que acontece? É um óxido, sabe? Ocorre a oxidação. E o que acontece com oxidação? Isso aqui, a ferrugem, acredite se quiser, tem mais massa, por quê? Por conta do oxigênio que aglomera junto ao ferro, do que o ferro puro. Isso mesmo, o ferro puro. Triste. Aqui, fotossíntese. Aqui a gente tem o quê? Variação de temperatura. Nós temos variação de temperatura aqui, sabe? Porque a plantinha absorve energia a partir da luz do sol. E aí? E aí que ela tem mudança de temperatura por conta disso. Tem luz no meio, tem energia no meio. Tem energia solar para que aconteça isso. Aqui eu deixei uma sugestão de resposta. Tudo bem? Deixei uma sugestão aí para vocês, né? Dando exemplos aí de situações, evidências observáveis que aconteceu uma reação química. Vamos deixar uma sugestão aí para vocês. Por último, ele quer que a gente complete esse quadrinho, que estava vazio. Amados, uma reação química é o seguinte. Você tem reagentes, nesse caso são 2, poderia ser só 1, 3, 4, 1 milhão. Tem centenas de milhares de reações químicas. No seu estômago está acontecendo uma reação química agora, acredite se quiser. No seu sangue, tudo. Tem N reações químicas. Então a gente tem os reagentes do lado esquerdo e nós temos o que? Os produtos do lado direito. E os reagentes eles se reorganizam, sabe, lá a partir de átomos e vão formar produtos diferentes do que estava acontecendo. Aí você vira e fala, professor, e se não tiver mudança? E se simplesmente tiver a mesma coisa que tiver lá nos reagentes, for aqui nos produtos? Aí eu, inclusive, vou te dar um exemplo. Água. H2O. H2O. No estado que? Líquido. O que vai acontecer? Se você colocar calor aqui, sabe? Colocar calor, o que vai acontecer? Você vai colocar... A água vai virar o quê? H2O gasoso. Isso é uma reação química? Não. Não e não. Por quê? Porque não teve mudança de propriedade, sabe? Apenas, sabe, não teve rearranjo de átomos. Ao contrário dessa reação aqui, que é H2O, você quebra formando meio de H2 mais O, perdão, tem meio aqui não. Mas deixe-me separar, colocar o mais aqui para frente. Mais um meio de O2. Aqui já teve. Por quê? Porque a partir de uma substância, que era a água, a gente formou outras duas substâncias diferentes da água. Beleza? Aqui nós temos a reação, aqui não. Aqui é apenas uma mudança de estado físico. Repare, a física e a química andam juntas. Beleza? Na verdade, eu vou ser bem sincero, para mim é tudo física. A química desprendeu da física, que a física fica muito grande. Beleza? Então aqui nós temos o quê? A fotossíntese. Isso mesmo. As plantinhas respiram e
além de respirar, elas o que? Fazem processos para transformar os frutos. Em quê? Em glicose. Isso aqui é uma molécula de glicose. Isso aqui de oxigênio. Por isso, quando você vai lá, vê, fica perto das plantinhas, tá mais o quê? Mais fresco. Por quê? Porque absorveu a energia da luz do sol ali. A luz do sol, na vez de incidir sobre certos, né, lugares, elas foram para a plantinha absorveu. Absorveu isso aqui, a biologia adora essa equação. E aí? Vira o quê? C6H2O6. E o melhor de tudo, consome CO2. O pessoal adora falar do álcool, porque ele vai lá e consome CO2 da atmosfera. Ah, mas ele libera, né? Mas ele, quando no processo de fabricação dele, lá na cana-de-açúcar, vai lá e chupa CO2. E chupa água também, isso que é um perigo. Né? Mas a água tem um ciclo da água, né? A água nunca vai acabar no planeta Terra. Só quando, sei lá, tiver a temperatura que não tiver como. Amados, entenderam? CO2, gás carbônico, ou dióxido de carbono, responsável pelo efeito estufa. H2O, água. C6H2O6, glicose, o docinho. E, né, O2, o gás oxigênio, responsável pelo quê? Pela respiração celular. Tá bom? Complete esse quadrinho aqui, que ele pede para completar o quadrinho, eu já completei. Né? E repare que é importante que você coloque isso aqui. Pelo menos eu, como professor, eu colocar. Por quê? Porque essa reação não ocorre à noite. A planta não faz fotossíntese à noite. Só se você jogar luz. Né? Luz na planta. Muita luz. Muita. Tá bom? Ela faz, óbvio. Ok? Então tá bom. Amados, foi isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Tô ficando até rouco. Gravando vídeos pra você, tá vendo? Gravar vídeos desgasta um pouco a voz, mas tudo bem, eu vou hidratá-la para que eu continue fazendo isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Inscreva-se no canal, clique no sininho de notificação para você ficar antenado nas atualizações que farei aqui no canal. Destrua o botão de like, é importante. Ok? Muito obrigado mesmo. Tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Né? Se não tiver dúvida, também deixa aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários. Costumo respondê-los também. Enfim, é isso, amados. Muito obrigado. Até a próxima aula. Ou, né, vídeo de matemática. Ainda não gravei, estou gravando ciência primeiro. No mais, né, desejo a vocês abraços e bons estudos.